Boa noite. Saindo da morfologia e saltando para a sintaxe, vamos ao período composto por coordenação. Vamos testar o assunto da morfologia, conjunções coordenativas. Vamos lá. Período composto por coordenação. As orações que dele fazem parte são independentes. Cada uma tem sentido próprio, com estrutura sintática completa. O automóvel corre, a lembrança morre, o suor escorre e molha a calçada. Um verbo, dois verbos, três verbos, quatro verbos. Quatro verbos na estrutura, quatro orações, cada uma com o seu sentido próprio. São independentes. O automóvel corre tem um sentido. A lembrança morre, outro sentido próprio. O suor escorre, outro sentido. E molha a calçada, outro sentido. Vejamos a distribuição das orações do período acima. Primeira oração, o automóvel corre. Segunda oração, a lembrança morre. Terceira oração, o suor escorre. Quarta oração, e molha a calçada. Verbo correr, verbo morrer, verbo escorrer, verbo molhar. O período é formado por quatro orações, porque temos quatro verbos. Cada uma oração pode, por si, constituir outro período, chamado período simples, contendo oração com estrutura sintática completa, sujeito e predicado. Assim, são orações independentes, por terem cada uma sentido próprio. Podemos dizer que as orações são independentes, ou seja, coordenadas entre si. Sendo o período, portanto, composto por coordenação. As orações de um período composto por coordenação podem ser assindéticas, sem conjunção, sindéticas, com conjunção. Oração coordenada assindética. Nela não tem a presença da conjunção. A, sem, síndeto, síndeto de conjunção. Oração coordenada sindética, com a presença da conjunção coordenativa. Síndeto, de presença da conjunção coordenativa. Vim, vi e venci. Um verbo, dois verbos, três verbos. Verbo, verbo, conjunção e verbo. Três verbos, três orações. As orações vim e vi, vim, vírgula, vi, estão colocadas lado a lado, sem nenhuma conjunção que as ligue. São assindéticas. Entre elas não há nenhuma conjunção. A de sem, síndeto, síndeto de presença da conjunção coordenativa. Assindética sem síndeto, sem conjunção.
A terceira oração, e venci, entre parênteses, e venci, está ligada à anterior pela conjunção e. Nesse caso, com a presença da conjunção, ela é chamada sindética, de síndeto, de presença da conjunção coordenativa. Outro exemplo. Está frio, ponto e vírgula, você deve agasalhar-se. Um verbo, dois verbos. Está, deve agasalhar-se. Um verbo, está, outro verbo. Deve agasalhar-se. Dois verbos, duas orações. Está frio, você deve agasalhar-se. As duas orações do período estão justapostas, colocadas lado a lado, sem conjunção que as ligue. São, portanto, coordenadas assindéticas. Não há conjunção para ligá-las. Outro exemplo. Está frio. Você deve agasalhar-se, pois. Está frio. Você deve agasalhar-se, portanto. A expressão do sentido de conclusão. Está frio. Você deve agasalhar-se, portanto, pois. A primeira oração, ao verbo aqui, está. A primeira oração, portanto, está frio, apresenta-se sem conjunção. Então, ela é coordenada assindética. A segunda oração traz a conjunção pois, embora deslocada. Deslocada para depois do verbo. Verbo aqui, conjunção pois, deslocada para depois do verbo. Expressando, logo, conclusão, expressão de conclusão, sentido de conclusão. Então, conjunção coordenativa conclusiva. Está frio, você deve agasalhar-se, pois. A segunda oração traz a conjunção pois, deslocada para posteriormente a posição do verbo. Portanto, ela é coordenada sindética. A segunda oração é coordenada sindética. Conjunção pois, síndeto, de presença de conjunção coordenativa. Diferença entre frase optativa e frase imperativa. Se bendito. Se bendito. Frase imperativa, sentido imperativo, modo imperativo, sugere ordem. Frase imperativa. Bendito sejas, bendito sejas, bendito sejas. Sentido optativo, frase optativa, sugere um desejo. Subjuntivo. Modo do subjuntivo. Modo do subjuntivo. Bendito sejas. Que sejas bendito. É uma frase optativa, porque sugere desejo. Para finalizar este vídeo, observação. As orações coordenadas se apresentam com verbo no imperativo ou indicativo. Não apresentam verbo no subjuntivo. Isso é muito importante. Exceto quando a coordenação é feita entre as orações optativas. Bons ventos o levem e melhores ventos o tragam. Primeira, coordenada assindética. Segunda,
coordenada sindética, aditiva. Bons ventos o levem e melhores ventos o tragam. E conjunção aditiva. E ela está coordenando duas orações optativas, frases optativas, que expressam desejos. Bons ventos o levem e melhores ventos o tragam. Primeira, bons ventos o levem. Oração coordenada assindética, sem a presença da conjunção. A segunda, e melhores ventos o tragam. Oração coordenada sindética aditiva. Presença do síndeto, presença da conjunção coordenativa. É isso.